Bom dia, Kemily, tudo bem? Ó, aqui tá o nosso artigo então do seminário do Diego e eu vou fazer aqui como se a gente estivesse apresentando, tá bom? É, Você pode fazer essa primeira parte aqui que eu vou falando, tá? E aí a gente para, aí da parte final ali na conclusão em diante eu entro, tá? É bem tranquilo. Ó, o mais importante é que nós temos 15 minutos, certo? Então, e o nosso artigo, ele é curto, ele não é muito grande, não tem muita coisa para falar, não tem tabela, não tem aquelas coisas que o pessoal fez. Então, nós temos que falar tranquilo, com calma, tá? Sem pressa, entendeu? Lendo com calma, sem blá 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 blá. Não, tá bem pausado, tá certo? Para falar alto, né, para o pessoal ouvir, olhar para o público, olhar para o pessoal, olhar assim, tipo, olhando de lado direito, olhando do lado esquerdo, olhando no centro, não ficar olhando só para o professor ou só para uma pessoa, ou ficar olhando para o chão, ou só ficar lendo o texto, tá? Então, o importante é a postura, né? Você viu o que ele falou, é importante, né? Não ficar plantado lá, colado na mesa. Então, eu acho que essas coisas a gente pode até treinar um pouquinho, tá bom? Ó, eu vou cronometrar aqui para a gente ter ideia quanto tempo vai demorar, beleza? Então vou começar aqui. Olha lá. Bom dia, pessoal. Nós vamos fazer agora a nossa apresentação do seminário de metodologia e pesquisa, né, com a coordenação do professor Diego. Essa pesquisa aqui do artigo, quem fez foi eu, né, Kemily e o Milton. Espera aí que está caindo aqui. Bom, esse artigo, essa pesquisa, vocês encontram na internet com esse código aqui, ou seja, com essa forma. Então, ela tem Cabreira LC, que é Tial, os outros autores, Cabreira é a principal, né? E é caracterização da produção de cogumelos comestíveis, um estudo de caso na região de Londrina, Paraná, e foi publicado pela Society and Development Research. Camille, aqui é o seguinte, ó, para quando está assim, você não lê Research Society, você lê Society Development Research, tá? É que fica, o final começa assim. Bom, então foi publicado na Society and Development Research, volume 9, né, número 7, vem a edição, e essa Society aqui, ela fica em Vargem Grande Paulista, e foi publicado em 2020. Aí ele está registrado com esse código ISSN, né? E o DOI é o caminho, tá? Esse é o link onde vocês podem achar ele dentro da internet. Esse artigo ele foi classificado na Qualis A3. Qualis é uma qualificação que dá para a qualidade do artigo. Então, quando um artigo é da qualidade A, é o maior, B, C, aí vai indo para baixo. Então, é um artigo A3. O A1, por exemplo, é o top do top, tá? Então, um Qualis A3 é um excelente artigo, um Qualis A3. Estranhamente, esse artigo aqui, ele trouxe, né, no final, a informação estranha, né? Está escrito ali, ó, Lilian, Sérgio Cabreiro, com a participação, né? Cada um, a porcentagem que em cada um desses 5 autores tiveram dentro dessa pesquisa e desse artigo aqui. Então ficou meio esquisito porque não se coloca isso em artigo, tá? Não se põe isso aí em artigo. E um parênteses aqui, né, é que esse artigo também, embora ele sendo um artigo A3, ele veio com uma série de erros, tá? Não sabemos, não entendemos, né, por que passou, né? Porque normalmente um artigo ele é muito revisado, ele passa por um crivo, é muito selecionado, ainda mais essa qualificação A3. E acho que nós estamos achando, né, que esse artigo na realidade foi postado o tipo rascunho, tá? Mas não foi o artigo final, porque essas coisas, por exemplo, de participação, de porcentagem, não se aparece no artigo, e teve também vários erros de formatação que o Milton vai falar aí depois. Vamos lá. Bem, voltando aqui então, como é que eles fizeram essa pesquisa? A primeira coisa que o grupo fez é eles tiveram que definir, né, o que nós vamos pesquisar. Né? Então, a primeira função é definir o tema. Né? No caso ali foi o quê? A produção de cogumelo, né, na região de Londrina.
Bom, definido o tema, aí eles vai ver qual é o objetivo, né? Qual que seria o objetivo, né, de fazer aquela pesquisa. Tendo o objetivo já definido, a sequência é definir a metodologia, ou seja, como que a gente vai desenvolver, né, essa nossa pesquisa. E, dando continuidade, então tendo já como fazer, como atacar, né, como desenvolver a pesquisa, eles partiram para a coleta de dados no campo, ou também na parte teórica. Então, não só no campo, mas teórica também. E depois que fizeram a coleta de dados, aí então eles fizeram a pesquisa bibliográfica, que é uma pesquisa aí na internet, de todos os artigos, livros, né, publicações que dizem respeito à parte da produção de cogumelo. E depois eles falam, com tudo já consolidado, eles partiram para a análise de resultado, né, dessa pesquisa e finalmente a conclusão. Essa é a metodologia de se fazer a pesquisa. Bom, o resumo. A produção de cogumelo como uma renda para pequenos produtores de agricultura familiar. Então, é o resumo dessa pesquisa. O objetivo desse trabalho foi levantar experiências locais de produção de cogumelo e apontar principais desafios e potenciais oportunidades para a produção na região de Londrina. Aqui nós temos um mapa, não sei se todos aqui na classe conhecem onde é que é Londrina, né? E a região, né? Macro região de Londrina. Não, Londrina fica no estado do Paraná, tá? Então no estado do Paraná, Londrina aqui está de cor-de-rosa aqui, ó, no norte do Paraná, e ela abrange uma grande região, né? A macro região de Londrina, e mais colada a Londrina aqui, as cidades satélites, né, de Ibiporã e Rolândia, né, que tem aqui bem coladinho de Londrina. Então essa pesquisa ela abrangeu, né, toda essa área aqui como sendo a produção e consumo de cogumelos. Consideraram então essa área toda. Gente, vocês têm ideia de qual é o consumo anual per capita de cogumelo? Ou seja, quanto cada pessoa aqui nesse mundo come de cogumelo por ano? Alguém faz ideia? Eu vou apresentar para vocês aqui uma informação que foi a fonte, né, da informação é a Associação Nacional de Produtores de Cogumelo. Ela foi publicada em 2019, portanto aqui bem recente, 3 anos atrás. Então lá, pessoal, quantos quilos de cogumelo cada pessoa come no mundo? Tem ideia? Então tá, vamos lá. Os asiáticos, eles comem de 6 a 8 quilos de cogumelo por pessoa durante o ano. Né? É bastante cogumelo. E aqui os europeus, ó, o professor Diego teve lá na Espanha, né, fazendo especialização, deve ter visto isso, né? Lá na Europa, eles comem 2 kg de cogumelo por pessoa durante o ano. E aqui no Brasil, pessoal? E aí, gente, quantos quilos será que nós brasileiros comemos aqui no Brasil? Hã? Ninguém faz ideia, ninguém nem chuta, nem tem ideia? Então, segundo a Associação Nacional de Produtores, aqui no Brasil, nós comemos 0,16 kg de cogumelo, ou seja, apenas 160 gramas de cogumelo por ano, menos de 10% que o europeu, e não dá nem para comparar com os asiáticos, né? Então, disso aqui, pessoal, nós vemos o potencial de mercado que nós temos para desenvolver aqui no Brasil, né? Cogumelo tem, olha só, quantos brasileiros nós temos, né? Quantos milhões de brasileiros tem aqui e apenas só 16 quilos, né? 0,16 quilos por pessoa. Então, há um mercado potencial latente aqui e pode ser melhorado com maiores informações, maior divulgação, né, dessa forma de comer cogumelo, que é um alimento muito nutritivo, proteico e saudável. Bom, na metodologia que eles fizeram, que eles definiram o quê? Visitar locais de produção. Lá na região de Londrina, eles foram fazer pesquisa e encontraram somente 2 produtores
efetivamente estabelecidos, né, e produzindo de fato, produção comercial, ou seja, eles produziam, vendiam, né, então só tinham 2, tá? Então, bom, tudo bem, se tem 2, visitaram então esses 2 locais. Aí eles fizeram a entrevista, né, com esses 2 produtores, toda a parte produtiva, a cadeia, né, para entender como é que estava sendo feito aquela produção e a comercialização de cogumelo. Fizeram também um questionário, né, várias informações que eles precisavam para elaborar a pesquisa. E no final também aí partiram para fazer a pesquisa bibliográfica, onde falou depois que teve os dados, né, que eles conseguiram aqui, foram fazer a pesquisa bibliográfica em cima de livros, né, e artigos. E a bibliografia então foi nos livros, né, como a gente falou, nos artigos, em anais de congressos, encontros e dissertação de mestrado a respeito do assunto de cogumelo. Bom, análise de resultado. Eles chegaram lá à conclusão que analisaram, né, que os 2, né, produtores, eles tinham a necessidade de importar todos os insumos de São Paulo. O que é insumo? Insumo é o seguinte, é desde o micélio, ou seja, que a gente chama de semente do cogumelo, até o substrato, né? Aquele saquinho onde é inoculado o micélio para a produção do cogumelo em si. Ou seja, tudo vinha de São Paulo. Daí o custo era muito alto, né? Porque eles dependiam de transporte de fornecedor de São Paulo. Outra coisa que eles viram também, que essa produção de cogumelo, apesar de ser um produto orgânico, eles não procuraram certificação como produto orgânico. Se tivesse a certificação de produto orgânico, com certeza iria agregar muito mais valor comercial, porque o cogumelo por si só, ele já é um produto orgânico, porque ele não é produzido com agrotóxico. Ele é produzido em estufas, né, em ambiente climatizado, tudo com asepsia, com cuidado muito grande. Então, o apelo de ser produto orgânico, um certificado, ele iria com certeza melhorar o valor agregado do produto e também uma divulgação, principalmente para esse pessoal hoje que só consome produto orgânico, que está muito na moda. Então, seria muito bom, né, se eles tivessem a certificação de produto orgânico. Outra coisa que eles viram que os produtores eles estavam fazendo na cara e na coragem, na raça. Eles não tinham nenhuma assistência técnica ou uma consultoria. Se fosse aqui em Dracena, por exemplo, eles poderiam ter assistência aqui do SECOG. Tem muita gente aqui que pesquisa cogumelo, professor Diego, né, doutor em cogumelo. Então, certamente, algum desvio, alguma melhoria poderia ser implementada se tivesse uma assistência técnica, uma consultoria adequada. E como a gente já tinha falado, o custo é elevado, né? Porque eles importavam tudo lá de São Paulo. Além disso, os produtores reclamavam que eles tiveram um custo grande de instalação, né? De fazer estufa, tudo. E principalmente a produção do dia a dia, porque a energia que eles gastavam era alta, né? Tem que deixar o ar-condicionado 24 horas ligado quando é uma época de calor, certo? E Londrina é um pouco mais fresco que aqui, mas se for em Dracena, por exemplo, o custo de energia com certeza vai ser maior. Outra coisa também que eles encontraram dificuldade foi para escoar, né? É o que a gente fala, no mercado não era muito divulgado, e também a perda de qualidade por ser gradual, por ser perecível, ou seja, não dá para produzir muito e deixar tudo lá na prateleira do supermercado, porque vai sobrar e vai perdendo qualidade. Então tinha que ser alguma coisa assim bem compassada, tipo colhe, entrega, vende, colhe, entrega, não dá para deixar estocado porque o cogumelo é muito perecível. Bom, conclusões. Conclusão eu vou passar agora para o Milton aí. Bom dia, pessoal. Dando sequência, então, a conclusão que eles chegaram é que se tivesse uma cooperação, ou seja, se tivesse mais gente interessada, né, na produção desse cogumelo, eles poderiam criar uma associação, e isso iria baratear o custo, por exemplo, dos produtos que eles trazem tudo de São Paulo, né, que é os insumos, que é os micélios e o substrato. Então, se tivesse mais gente
conseguiriam divulgar para mais pessoas, mais região, que você vê que a região de Londrina é bem grande, então poderia ser deslocados produtores, né, e evitar ficar transportando cogumelo de um lugar para outro, porque ele perde qualidade com isso e vai machucando na embalagem, por mais que você cuide, e seria muito mais rápido nessa distribuição. Outra conclusão é que eles não tiveram informações financeiras em si, né, de custos, porque esses dois produtores eles se reservaram no direito de não dar valores, né? Tipo assim, ó, eu lucrei tantos R$ 1.000 com cogumelo. Por quê? Como eram só dois, eles tinham medo, não é normal. Eles não entendiam que se fizesse uma associação eles poderiam se fortalecer, né? Mas eles ficaram mais com medo, tipo, se aparecer um concorrente, eu vou perder mercado, que já não é grande. Então eles não passaram esse valor de rentabilidade, tá? Então ficou mais uma pesquisa baseada em dados qualitativos. Bom, e finalizando, né, qual foi a nossa opinião depois que a gente viu essa pesquisa, né, esse artigo de pesquisa? É que essa pesquisa ela pode ser aproveitada para um estudo de viabilidade da fungicultura como uma alternativa de renda em forma de associação de pequenos produtores aqui na região de Dracena. Beleza? Então é isso aí. Obrigado. Ok, melhor, 15 minutos e 9 segundos, tá? Se falar um pouquinho mais rápido, dá para falar de metodologia de pesquisa. Aí a gente vai olhar na hora lá, né? Se a gente pode falar, professor, passou os 15 minutos da apresentação, mas a gente gostaria de fazer uma extensão aqui, né? Não contando, mas assim, uma observação que nós tivemos em cima do artigo, como a Kemily falou no início, né, que estranhou ter participação de pessoal, porcentagem de participação, e a gente viu erros assim, que passou, né, no artigo que está lá disponível na internet, que não se deve fazer, né, na redação, principalmente de um artigo técnico, uma qualificação A3, né? Então acho que, mais uma vez, que deve ter sido então um erro lá, sei lá, da redação, que em vez de publicar o artigo final, revisado, eles colocaram talvez o rascunho, né? Então, em função disso, só para fazer um adendo aqui, uma extensão, olha lá. Vamos analisar então o artigo, tá? Ó, aqui, ó o nome, né? Os nomes científicos das espécies de cogumelo, como é que eles colocaram, ó. Primeira letra e tudo no mesmo tipo aqui, tá vendo? E a gente sabe que nome de espécie tem que ser em itálico, só a primeira letra maiúscula, né? E as demais escrita minúscula, inclusive a primeira e a segunda palavra, certo? E aqui, ó, isso aqui é a citação de autor no meio do texto, tá? Então, Taba da Silva et al. E Cardoso et al. E entre parênteses o ano aqui. Taba da Silva. Olha, isso aqui não está correto, tá? Por quê? Aqui também tem outro, ó. Furlane, ponto e vírgula, Godoy, duas pessoas aqui, um ano, né? Então, em letra minúscula. Quando tem três letras, aqui, ó, é Taba et al. Não tem da Silva, não. Aqui tem que escrever, tem que mudar aqui. Na verdade é da Silva, tá? Vou mudar aqui. Et al. Et al, o sobrenome do autor, né? E seguida a expressão et al. Itálico e o ano da publicação em parênteses. É assim que se faz. Ó, quando tem três autores, Coller, Filho, Moura, Silva, mencione todos na ordem em que se encontra a publicação. E se o nome for no final da frase, lembrando que isso aqui é no meio, mas no final da frase, aí todas as letras tem que ser maiúscula e depois vem o ano da publicação entre parênteses. Ó, Taba da Silva, né? O que é esse Taba que a gente comentou agora? Não pode ter o Taba, é só o da Silva, certo? Bem, outra coisa aqui, ó. Ó como é que aqui já a gente está falando de referência no final, quando você faz todas as referências. Olha como é que o pessoal fez aqui, ó. Colocou tudo em letra maiúscula, né? Kawamoto Júnior, eles abreviaram Júnior, colocaram esse E aqui, que é um símbolo, certo? Colocou o ano aqui depois dos autores.
E aqui, quando eles fizeram uma referência de anais, de congresso, ó, tudo aqui em letra, tudo do mesmo tipo. Ó, os autores em letra minúscula, o E também, de novo aqui, símbolo. O ano, né, no meio dos autores. Aqui também fizeram a referência de dissertação de mestrado. Então, como é que a gente faz para se fazer esse tipo de referência corretamente, tá? Aqui, ó. É o da Silva, não tem o Taba é abreviado, o da Silva que é o sobrenome, tá? O Souza, o S. Kawamoto Júnior, não pode abreviar Júnior. Assim, quando é nome de parentesco, Júnior, filho, neto, aí você tem que colocar Kawamoto Júnior, Kawamoto filho, Kawamoto neto, certo? E a publicação, ela tem que ser, a publicação tem que ser em letra negrito, não pode ser do mesmo tipo, tem que ser negritada, destacando, né, ou a publicação, no caso o jornal. Quando se fala em anais, aí você coloca aqui in, né, tem que usar essa palavrinha in, né, anais, aí o anais é que, e anais do congresso é que vem em letra itálica. Olha aqui os autores, tudo maiúsculo, só o sobrenome e depois os nomes tudo em abreviado. E finalmente aqui, ó, quando fala em dissertação, tá o sobrenome do sujeito, né, o autor. Aí em negrito é o título da dissertação. Aí você escreve só que foi uma dissertação. De que dissertação que foi? Foi de um mestrado, programa de pesquisa e pós-graduação e na Universidade de Brasília. E aqui está o ano que foi feita a dissertação e a quantidade de páginas. Como sugestão, pessoal, pesquise a norma a NBR 10, 15 e 20 para fazer citação e para fazer as referências a essa norma. Muito obrigado. Kemely, 20 minutos, ó, 5 minutos a mais para falar dessas partes aí. Acho que tá bom, né? O que você acha?